em parceria com a Agência de Divulgação Científica, um oferecimento do Instituto de Biociências de Botucatu. Começa agora o Por Acaso, onde cada caso é um caso. Apresentado pela Gabriela Larissa, ou derramada pros íntimos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Puro Acaso, onde cada caso é um caso. E o episódio de hoje foi feito especialmente para você que acha que é cego como um morcego. Ou para você que tem curiosidade sobre morcegos em geral. Porque no episódio de hoje nós estamos aqui para falar sobre o filme Batman. E para falar sobre isso, estamos com um convidado muitíssimo especial, professor Felipe Amorim, que é biólogo, mestre em ecologia e conservação de recursos naturais e doutor em biologia vegetal. E além disso, ele também é um grande fã de cinema e de filmes como Star Wars. Seja bem-vindo, professor Felipe. Muitíssimo obrigado a vocês pelo convite. É muito bom estar aqui hoje, depois de tantas tentativas, né? Finalmente deu certo, fico muito feliz e agradecido. E a gente também está aqui com a Gabriela Larissa, que é bailarina, neurocientista, adora trabalhar com vários animais pequenos e peludinhos, mas não são os animais pequenos e peludinhos que a gente vai falar hoje. É verdade. Eu trabalho com um rato que não é voador. E aqui do meu lado a gente tem o Arthur Gasparindo, que é estudante de biologia, aluno do professor Felipe Amorim e um grande entusiasta dos filmes do Batman. Seja bem-vindo, Arthur. Muito obrigado, muito obrigado. A primeira coisa que eu queria falar, aproveitando o gancho do professor Felipe, é que finalmente a gente conseguiu. Trouxemos o professor Felipe Amorim. A gente falou disso no nosso episódio comemorativo de 10 episódios. A gente falou de professores que a gente queria muito que viessem, não tinham conseguido e agora conseguimos. E em breve a gente vai conseguir mais uma professora que a gente também falou que a gente queria muito. Fica de segredo aí para os próximos episódios. Para os próximos aí a gente vai descobrir. Enfim, professor, seja muito bem-vindo. Então, eu acredito que todo mundo que está acompanhando o podcast hoje conhece os filmes do Batman. Algum filme do Batman deve conhecer, alguma história, algum desenho. Porque o Batman é extremamente famoso, é uma coisa assim que é quase a música Evidências, né? Que vem no DNA. Todo mundo sabe quem é o Batman. É isso aí, é o filme, é o personagem de quadrinho que teve mais filmes dele desde sempre. Sim, mais remakes, mídia, muitas coisas foram feitas. Mas, se caso alguém nasceu dentro de uma caverna, passou toda a vida dentro de uma caverna, nunca ouviu falar do Batman, eu vou contar um pouquinho da história. Ou melhor, o Arthur vai contar um pouquinho da história. Eu vou contar um pouquinho da história. Basicamente, era um cara que ele era uma criança e ele era muito rico. E aí um dia ele foi no cinema com os pais dele vieram a falecer no meio de um assalto. Muito triste. Depois ele decidiu combater o crime vestido de morcego. Um resumo, assim, bem geral. É exatamente isso. Mas, diferente do Homem-Aranha, essa é uma coisa que eu queria muito falar, ele não foi picado por um morcego. Então, infelizmente, ele não tem... não tem ferrão, né, pra picar. Olha aí, a primeira informação. Infelizmente, ele não tem os poderes de um morcego, que o Homem-Aranha, ele tem a fusão, né, dos poderes ali da aranha, as habilidades da aranha. O Batman não, ele só escolheu um morcego. E nos filmes antigos, eu não sei se eles dão uma justificativa de por que ele escolhe o morcego. Eu sei que no filme novo ele tem uma fobia de morcegos, ele tinha medo e ele usa isso como uma forma de lidar com os medos que ele tinha, né? Tipo, ele tá conseguindo lidar com aquilo, mas nos antigos eu não lembro se tem uma explicação. No filme anterior, aquele do Christian Bale, ele fala que o morcego é um símbolo, né? Porque ele tinha medo, ele teve medo, passou por um momento traumático lá com morcegos. E ele quer que os inimigos dele sintam o medo que ele sentiu. Então ele quer inspirar medo nos inimigos dele. Ai, eu acho isso tão engraçado porque morcego é tão fofo. Exato. Mas vocês sabiam que, agora que vocês estão contando essa história do medo e da fobia, desde criança eu gosto muito de bichos, de animais e tudo mais, e praticamente não tinha medo de nada. Mas assim, eu lembro que o animal que eu mais tinha medo da minha infância era o morcego. Eu tenho uma lembrança que me veio agora em mente enquanto vocês falavam. Devia, sei lá, ter 5, 6 anos. Eu tenho uma irmã que é 3 anos mais nova que eu. Então a gente era uma noite que estava minha mãe, a minha irmã e eu. A gente estava brincando, minha mãe fazendo jogos, coisas assim. E de repente eu fui na cozinha e aí tinha um morcego em cima da mesa. Eu consigo me lembrar daquele medo até hoje de ter visto aquele morcego assim em cima da mesa. Eu tinha
entrado em casa, deve ter voado enquanto a gente estava em outro cômodo, e aí de repente foi na cozinha e tinha aquele animal em cima da mesa, assim, pousado, e eu tenho a sensação desse medo até hoje. É impressionante, é impressionante. Então, o morcego me remete a um medo de infância, talvez. É o único animal que eu me recordo de realmente ter tido medo, porque tem histórias minhas durante a infância, minha tia que conta. Eu era ainda mais novo, devia ter 3, 4 anos, estava brincando com meu primo, e aí a gente teria visto uma cobra e eu estava tentando pegar uma cobra, era uma jararaca, uma cascavel, uma coisa assim. Então eu não tinha medo de cobra, não tinha medo de inseto, não tinha medo de nada, mas morcego realmente era algo que me despertava temores. Eu lembro que passei muito tempo com medo de morcego, até um dia vir a também estudar os morcegos. Saber que os morcegos são animais muito legais. Nossa, é o próprio Batman. Então, Eu adorei. Só que em vez dele se vestir de morcego e bater em criminosos, ele decidiu aprender mais sobre morcegos. Achei mais legal que Eu achei muito mais legal, sim. Achei muito, muito mais legal. Morcegos, quando eu era criança, na minha casa de infância, tinha uma árvore em que sempre iam alguns morcegos, só que eu só via de longe, então passava um vulto, e aí minha irmã falava, olha lá o morcego. E aí eu falava, sério que é um morcego? E eu não conseguia ver nada. E aí, só depois de muito tempo que eu fui ver fotos de morcego de perto na internet, né, quando eu ainda era criança, eu pensei, meu Deus, eu queria ter um morcego de estimação. Não tenham animais silvestres de estimação, mas eu, criança, sempre pensava, todo animal que eu via que eu achava legal, eu pensava, eu queria ter um desse. E eu pensei isso do morcego também, eu morria de vontade de ter um morcego. Nunca tive, não é permitido criar morcego em casa, tá, gente? Mas eu tive essa vontade de ter. Muito legal, muito legal. E realmente, você sabe que existem alguns morcegos que são utilizados como pets? Aqui no Brasil não, mas no Velho Mundo, né, tem aqueles morcegos gigantes, chamados de raposas voadoras. Esses animais, eles às vezes são criados, sabe, por pessoas, às vezes com autorização, com licença. Às vezes existem zoológicos e são bichinhos extremamente fofos. Eles são bem diferentes, inclusive, dos morcegos que nós temos aqui, né? Então, os morcegos que a gente tem aqui têm olhinhos geralmente muito pequenos e tudo. Esses morcegos que ocorrem no Velho Mundo, quando eu falo Velho Mundo, estou me referindo à África, à Ásia. Então, esses morcegos, eles têm olhos muito grandes e são morcegos também gigantescos. A envergadura da asa pode chegar aí a 1 metro facilmente. Então, existem várias espécies de morcego. Pra vocês terem ideia, no mundo como um todo, existem cerca de 2.000 espécies de morcego, por volta de 2.000 espécies de morcegos. Né? E aqui no Novo Mundo, eu falo então o continente americano, né? América do Norte, América Central, América do Sul, a gente tem aqueles morcegos que são menores, que têm olhinhos reduzidos e que utiliza outros sentidos. Talvez isso seja bem interessante, né? Porque embora o Batman ele não tenha superpoderes, né? Mas ele utiliza a inteligência, ele utiliza os sentidos muito acurados para poder combater o crime, buscar evidências para poder encontrar os criminosos, como aconteceu, por exemplo, no último filme do The Batman. Então, que eu acho que o bem interessante desse último filme é que ele desperta esse senso investigativo muito acurado, né, do Homem-Morcego. É como se ele realmente atuasse como um cientista, né, procurando e trabalhando por meio de evidências para poder achar criminosos. Então, o Batman, ele não tem superpoderes como o Homem-Aranha, como o Super-Homem, como vários outros super-heróis, né? Mas ele utiliza a sua força, a sua inteligência para poder combater o crime, né? Então, para poder ser esse vigilante noturno. Então, isso é muito interessante. Isso é muito legal. O Batman, ele era o meu super-herói favorito da DC justamente porque ele não tem superpoderes, então ele é um herói que se fez. E também tem um outro elemento que ajudou muito o Batman, que é o dinheiro. Então ele também precisa bastante desse se fez. dinheiro. Então, né, Isso é bem legal, porque lá no filme do Batman do Ben Affleck, que eu acho que é o Liga da Justiça, né? O primeiro que aparece o Flash. Tem um momento que o Flash pergunta pra ele, tá, mas qual seria mesmo os seus superpoderes? Ele fala, eu sou rico. Então, riqueza, realmente, ele é bilionário, né? Então, ele é herdeiro a toda a família Wayne
Então tem muito dinheiro. Então o dinheiro vem do avô para o pai, e quando ele finalmente ficou órfão como filho único, ele herdou uma fortuna gigantesca, e com essa fortuna ele utiliza, então, como se fosse quase como o Bruce Wayne utiliza então esse alter ego, né, o Batman, para poder combater o crime. E principalmente ele está utilizando esses recursos, né, que todo mundo acha que ele só é um ricaço, playboy e tudo mais. Mas por trás daquilo, ele está fazendo... ele está tentando fazer um bem para a sociedade. A gente, obviamente, que está dentro da ficção, né? Mas a gente não vai julgar se o que está fazendo é certo ou errado. Obviamente que na nossa sociedade, você se vingar, fazer justiça com as próprias mãos é algo que é completamente incorreto, muito embora, assim, a gente passa às vezes por situações na vida que a gente não se sente amparado pela justiça, e a vontade que dá é realmente, às vezes, fazer justiças com as próprias mãos, e isso que o Batman tem feito ao longo de sua vida, né? Então isso é bem interessante. E outra coisa muito legal também dos filmes é que os filmes do Batman acompanharam várias gerações. Então você tem lá desde o Batman barrigudo da década de 70, né, da musiquinha, do então você tem lá esse Batman que combatia o crime, que era um negócio muito caricato, um Coringa completamente caricato. E aí no final da década de 80 a gente entra numa era com um Batman mais moderno, o Batman cinematográfico, quando a indústria do cinema vê um potencial naquele personagem que veio dos quadrinhos, né, e coloca aquilo no cinema. Então foi quando produziram o Batman do Michael Keaton, e que, por coincidência, está voltando agora, né? Então hoje é dia 18, talvez, né? Dia 18 hoje, então dia 16 de junho estreia o The Flash, que vai explorar a questão do multiverso, né? Então ele vai tentar voltar no tempo para poder evitar o assassinato da mãe, e lá ele encontra o Batman do Michael Keaton, que é o Batman que encantou uma geração lá no final da década de 80. Tá? No final da década de 80 eu era muito criança, quando saiu o Batman do Michael Keaton, deveria ter 6, 7 anos, então isso foi de 89, 87, 89, uma coisa assim. E eu pude ver esse Batman na TV, né? Então, assim, foi o meu primeiro contato com o filme do Batman, foi o Batman do Michael Keaton. Então, também estou muito ansioso para poder ver agora o filme do Flash, né? Com a volta do Batman do Michael Keaton. E aí a gente tem o filme do Batman mais recente, né? Obviamente, depois do Batman do Michael Keaton, a gente teve outras pessoas interpretando. Tivemos o George Clooney, tivemos o... Não é o Kevin Bacon, esqueci o nome, que também fez o Jim Morrison no cinema. Sim. Como que ele chama? Como que é o nome dele? Eu esqueci o nome dele. Enfim, é o mesmo que fez o Jim Morrison no cinema do The Doors. Então ele... Daqui a pouco eu vou lembrar. Então você teve do George Clooney, você teve desse outro personagem que a gente não lembrou o nome agora. E já na década de 2000 nós tivemos o Batman do Christian Bale, que é de longe o meu favorito. São os filmes, aquela trilogia, ela é mágica. Ela é mágica, especialmente o The Dark Side, o Cavaleiro das Trevas. Esse filme, para mim, é uma obra-prima, assim, é um filme que realmente me envolve, especialmente pela atuação do Coringa, e não particularmente do Batman. E aí, finalmente, nós temos esse último, né, que é o The Batman do Robert Pattinson. Robert Pattinson. Exatamente. Então, do Edward. É muito legal. E aí eu tive um preconceito, né, porque eu conheci o Robert Pattinson pelo vampiro que brilhava, né, no escuro, aquela coisa muito caricata do vampiro também, né, dos filmes... como chama os filmes? Crepúsculo. Crepúsculo, da série Crepúsculo. Exatamente. Então, eu nunca fui muito fã da série Crepúsculo, mas ele me surpreendeu no papel. Ele tá muito bom nesse papel. Sim. O filme é muito bom, mas o filme não é o meu filme predileto, como eu acabei de falar. Sim, ele faz uma abordagem meio diferente, né? Ele muda algumas coisas, né, com base no material fonte, mas isso do Robert Pattinson eu achei muito curioso, porque eu também tinha esse preconceito, mas eu fui vendo ele aparecendo em filmes desde então, e ele surpreende, porque ele praticamente lançou a carreira dele com os filmes do Crepúsculo, foi o que alavancou ele pra frente. Mas ele fez uns filmes, tipo... Harry Potter, não?
Não botou ele no mapa de verdade. Ali ele No Harry Potter ele fez uma pontinha muito pequena. era muito pequeno. Teve um monte de gente lá que não fez nada depois, pô. Enfim. Mas o Crepúsculo botou ele no mapa como um galã aí, as meninas adoravam ele. Só que depois disso ele não fez filmes assim. Ele não ficou fazendo comédia romântica e tal, que é o padrão. Ele foi fazer uns filmes. Ele fez um junto com o William Dafoe, que chama. A Ilha. The Lighthouse, isso, o Farol, não sei como que é o nome. O Farol, não é a Ilha, é o Farol, Isso. o Farol. E, nossa, ali parece que o cara tava dando o máximo de si, atuando demais. Parece um filme muito bom. Eu não vi também, mas parece ótimo. Mas no Batman, quando eu assisti esse último do Robert Pattinson, eu também fiquei surpresa. Eu também tava com a mesma ideia, assim, de, nossa, não vai ter nada a ver. E aí, quando eu fui assistir no cinema, a cena que eu mais gosto é a primeira. Que quando começa, assim, que estão todos os assaltantes, as pessoas que ficam à noite, né, cometendo crimes, vendo o símbolo do Batman aparecendo. Essa cena, ela é tão boa. Nessa hora eu falei, nossa, vai ser bom. E essa cena é muito legal, porque em todos os filmes, se vocês repararem, quando ele aparece pela primeira vez, sempre o vilão pergunta, mas quem é você? Né? Ele geralmente pergunta, quem diabos é você? E sempre ele responde, historicamente, I'm the Batman, né? Eu sou o Batman. E esse é o primeiro filme que, quando ele aparece naquela cena icônica ali do começo, que os bandidos estão tentando bater no rapaz que encontraram no metrô, e bater só de maldade. E que ele aparece do nada. E aí que o bandido pergunta, mas quem diabos é você? E aí ele não responde. Eu sou o Batman. Ele fala, I'm vengeance. Eu sou vingança. Então, assim, o senso de ira e de vingança desse último filme é muito legal. Tanto que a mulher gato brinca com ele, chama ele, ô vingança. Né? Não chama ele, ô Batman, não, fala, ô vingança, vem cá. Né? Então, essa é algo muito legal que tem nesse filme. E outra coisa que me chama muita atenção, que me intriga há muitos anos com o filme do Batman, já comentei com minha esposa, já comentei com amigos que gostam também de cinema, que gostam desse tipo de filme, que todos eles, desde lá do Batman do Michael Keaton, fica muito claro por trás da máscara que ele pinta o olho de preto, né? Aí de repente, quando arranca a máscara, tá sem a maquiagem do olho de preto. Então, eu sempre fiquei intrigado com aquela falha. Isso acontece, inclusive, no filme do Christian Bale, né? Quando ele tá no The Dark Knight Returns, né? Então, A Volta do Cavaleiro das Trevas, que é o terceiro filme dessa trilogia, muito boa. Ele tá brigando com o Bane, e aí o Bane começa a socar a cara dele, quebra a máscara e arranca a máscara. Na hora que tá socando, tá lá a maquiagem. Né? Na hora que arranca a máscara, ele tá com a cara limpa. E do filme do Robert Pattinson, isso é muito legal, é muito sombrio, porque ele arranca a máscara, né? Mostra primeiro ele passando a maquiagem, por o olho ficar preto e tudo mais, e na hora que ele arranca a máscara, dá pra ver aquela maquiagem derretida, aquela coisa dark. Então eles exploraram isso de forma bárbara. Aquilo realmente do filme me chamou muita atenção. Mas uma coisa engraçada desse filme novo que eu percebi, você até comentou, né, falando que o Batman tenta passar, quando ele tá como Bruce Wayne, tenta passar essa imagem de playboy bilionário, né, pra ninguém desconfiar. Ele é tipo... Isso é algo que é muito explorado no filme do Christian Bale, que ele é tipo lá, o playboy ele vai lá, compra o hotel porque as meninas queriam tomar banho na fonte, e aí pra ele parecer tipo um idiota mesmo. E aí ninguém suspeita que ele tá combatendo o crime. Mas nesse ele tá o tempo todo sendo o Batman. Quando ele não tá sendo o Batman, ele tá lá com o olho pintado, mal limpo assim, cabelo bagunçado, parece que tem vida social. Não sei como que não descobriram que ele é o Batman ainda. Eu acho que de fato é muito engraçado. Isso realmente é muito interessante. E de fato ele é o Batman mais sombrio. Ele é o mais sombrio de todos. Então isso realmente tira o Robert Pattinson daquela coisa de papel de Crepúsculo, sabe? E eu acho que eu tive um pouquinho de preconceito com Crepúsculo à época, exatamente porque eu era, desde criança, embora eu tivesse um medo gigantesco de morcego, eu sou fascinado por filme de vampiros. Nossa, eu gosto muito de filmes de vampiros. Eu assisti Drácula de Bram Stoker
sabe, muito criança, e aquele filme é muito legal. E tudo quanto é de filme de vampiro que aparecia, eu vi Entrevista com Vampiro. Se vocês não viram, se o pessoal que está assistindo não viu Entrevista com Vampiros, eu recomendo, porque é um filme bem legal, bem legal. Então eu sou muito fascinado com histórias de vampiro. A minha geração, a propósito, a geração que foi criança, adolescente, ali no início da década de 90, viu uma novela chamada Vamp. Era uma novela que passava na Rede Globo de televisão, e na Vamp eu era muito pequeno também. Não pequeno, devia ter 10, 11 anos. Tá? Então era uma novela sobre vampiros que era muito engraçado. Então acho que é a primeira novela que eu lembro de fato ter acompanhado, porque ela envolvia vampiros. Então era uma novela bem, bem legal. O Fábio Assunção, né, que faz novelas até hoje, ele era adolescente na época daquela novela, então era um dos vampiros, e era uma história de uma família de vampiros, e que eles iam, e tinha um padre, que era o Padre Garotão. Então eu não lembro da trama inteira dessa novela, porque tem praticamente 30 anos ou mais essa novela, 30 e poucos anos, mas era algo que me chamava muita atenção, que eu curtia bastante. Então quando entrou aquela ideia do vampiro que brilhava com o sol, então aquilo eu tive um preconceito, embora eu tenha visto a saga, assim, talvez eu não tenha visto com tanta apreciação, mas eu vi a saga, talvez reveja em algum momento, porque eu gosto de filmes, mas certamente ele agora, nesse último filme, ele é o Batman mais sombrio, e ele incorpora realmente essa personagem, e é o Batman mais investigativo, né? Então ele, naquele filme, ele tá praticamente como um cientista, né? Até mesmo porque o Charada deixa pistas para ele, e ele utiliza a inteligência, o conhecimento. Você vê que é uma pessoa que lê muito, E realmente, quando você lê, quando você se imbui de conhecimento geral, né, a gente acaba se tornando pessoas muito melhores. Você consegue entender o mundo de maneira mais clara, né? Então, ler, estudar, né, mesmo para um super-herói, é algo muito importante, porque ele não foi picado, ele não nasceu em outro planeta com superpoderes, ele utiliza a inteligência. E obviamente que não adianta a pessoa nascer com o dom da inteligência, ela precisa estudar, ela precisa ler, ela precisa se imbuir de conhecimento. E isso o Batman do Robert Pattinson faz com maestria, e eu gosto muito. Sim, isso é muito legal. Falando desse assunto de vampiros, isso é uma coisa que eu tava me perguntando aqui, né, no começo, e que eu não sei se os morcegos foram associados com vampiro e por isso as pessoas encaram como um animal mais sombrio, ou se já era encarado como um animal sombrio e por isso foi associado com os vampiros. Eu não sei de onde surgiu essa história, né, mas tem essa questão, né, do vampiro que se transforma em morcego quando ele precisa, e... Olha, eu não tenho muita certeza disso, mas eu lembro que tinha um professor de literatura que ele falou que esse mito dos vampiros vinha lá da época da Inglaterra vitoriana, que tinha as pessoas com tuberculose. Que todo mundo tinha tuberculose. E elas ficavam, tipo, pálidas, andando assim, meio moribundas e tal. E a imagem da pessoa vampiro vem daí. E aí eu imagino que deve ter alguma coisa das pessoas imaginarem que era vampiro por a pessoa parecer mordida de noite, quando tem morcegos de verdade. E aí passa a doença. Mas sabe o que me intriga muito? Eu não sei qual é a história exata. Essa história que você contou, ela é bem interessante. Só que eu falei que existem aí, sei lá, por volta de 2.000 espécies de morcegos no mundo, né? E que existem morcegos que estão lá na Europa, África, Ásia, Oceania, e morcegos que estão aqui nas Américas, né? Mas de todas essas quase 2.000 espécies de morcegos, apenas 3 espécies no mundo todo, elas são hematófagas, ou seja, elas se alimentam de sangue de outros animais. E nenhuma dessas espécies está na Europa. Tá? São todas as 3 espécies de morcegos que tomam sangue, que são hematófagas, elas estão aqui nas Américas. Tem uma distribuição que vai ali do México, passando pela América Central, América do Sul, até a Argentina. Então, são 3 espécies que são restritas àquilo que a gente chama de Novo Mundo. Europa, Velho Mundo, né? Então, Velho Mundo, Europa, África, Ásia, você não tem morcegos que se alimentam de sangue. Então, eu acho que além dessa coisa das pessoas com tuberculose, que ficavam pálidas, perdiam como se estivessem perdendo sangue, realmente estavam perdendo sangue, né?
Eu não sei como que eles associaram isso com o morcego que tomava o sangue à noite. Talvez, isso é bem interessante, antes, quando as pessoas começaram, por exemplo, a Inglaterra, ela colonizou metade do planeta, digamos assim, não exatamente metade, mas assim, vários países do mundo todo foram colonizados pela Inglaterra durante a época das navegações. Então esses navegadores, eles saíam, eles viam animais em outros ambientes e depois eles voltavam e descreviam, né, esses animais. Às vezes naturalistas, né, vinham, então a gente tinha naturalistas que saíam da Inglaterra, como por exemplo Henry Bates, era um naturalista muito importante, que saiu da Inglaterra, veio aqui para a América do Sul, né? Então eles vinham para cá e às vezes reportavam coisas, animais, os animais que eles encontravam aqui nas Américas, né? E quando chegava lá, esses animais se tornavam quase como bichos mitológicos. Então, se você vê as primeiras representações de onças pintadas, de antas, de peixe-bois, né? Então as pessoas não sabiam. Então talvez o morcego deve ter tido algo parecido, sabe? Lá tem um morcego que toma sangue, ficaram sabendo disso e as pessoas, sabe, perda de sangue, apáticas, associavam talvez com picadas. Imagino que pode ter sido algo assim. Faz Pode sentido. ser. Eu acho que Volta. deve ser um mito que deve ter se mudado muito, deve ter sido importado, exportado, porque tem lá também, isso é mais que eu vejo dos filmes, né? Isso eu já não tenho comprovação aí. Mas tem o Vlad, o Empalador lá, que ficava no leste da Europa. E ele fez aquele negócio lá, que ele pegava os prisioneiros de guerra e colocava numa estaca na frente do castelo dele. Aí isso passa um pouco, constrói um pouco da parte do Drácula recluso que fica lá, e quem chega lá morre. Aí tem lá na Transilvânia, que fica nos Estados Unidos, na verdade, que é onde tem o mito mais associado. Tem o do Conde Drácula, que não gosta de alho, não gosta de sol. E aí tem essas coisas, assim, né? Mas... Adendo sobre a origem do mito dos vampiros. Após a gravação do episódio, nós descobrimos algumas informações interessantes a respeito do mito dos vampiros. O mito do vampiro e sua associação com morcegos é muito mais indireta do que achávamos. De fato, como o professor Amorim mencionou, não haviam morcegos vampiros na Europa, de forma que seria impossível que mordidas de morcegos hematófagos dessem origem a esse mito. Na verdade, na Europa, morcegos eram tidos como criaturas sombrias e eram associados a bruxas e outras maldades, certamente por conta dos seus hábitos noturnos. Entretanto, existe uma doença chamada porfíria, que é o acúmulo de porfirinas no sangue. São proteínas que são fundamentais para a criação da hemoglobina e o que confere para o nosso sangue a capacidade de levar oxigênio para os outros tecidos. E esse acúmulo de porfirinas, na verdade, resulta em sintomas que, para quem está familiarizado com os mitos dos vampiros, vão ser bem reconhecíveis. A principal coisa explicada é a sensibilidade extrema à luz do sol, que em pacientes de porfíria pode desencadear pioras significativas nos sintomas, como irritação da pele, causar queimaduras, bolhas, inchaços e até manchas escuras pela pele. As presas do vampiros também podem ser explicadas, uma vez que em casos avançados dessa doença ocorre o recuo da gengiva, o que expõe os dentes e deixam eles muito parecidos com presas. Existe também a questão da hematofagia, o consumo de sangue, que se origina do fato de que pacientes acometidos por essa doença podem ter seus sintomas amenizados por conta da transfusão de sangue. Isso, pareado com o fato de que esses pacientes possuem uma urina escura, meio avermelhada, muito provavelmente deu origem ao mito do consumo de sangue. Também tem a questão da ausência dos reflexos dos vampiros, que esse é um pouco mais absurdo e mais difícil de explicar, mas pode ser, explicado por conta da desfiguração facial causada por crises dessas doenças. Quanto mais crises as pessoas têm, maior é essa desfiguração facial. E isso pode resultar em pessoas, especialmente naquela época, com falta de informação,
de evitarem olhar espelhos e até se livrar dos espelhos que elas têm em casa. Alguns cientistas conseguem até explicar a aversão ao alho, embora isso não seja consenso ainda. Existem hipóteses de que o enxofre presente no alho possa resultar em crises dessa doença e causar piora nos seus sintomas. E com todos esses sintomas e falta de conhecimento popular, alimentando o mito e o medo, a marginalização dessas pessoas era inevitável. Isso, inclusive, pode explicar o medo que os vampiros têm do crucifixo. Durante a Inquisição, houveram registro de captura e execução, né, de cerca de 600 vampiros que foram queimados nas estacas. Isso provavelmente se tratava de pessoas doentes, de forma que os enfermos, as pessoas acometidas por essa doença, tinham boa razão para ter medo da fé cristã e dos seus símbolos. Mas, hoje em dia, o cenário mudou completamente. E vale muito a pena dizer que essa doença, embora ela continue incurável, ela possui tratamento e seus sintomas podem ser amenizados. As pessoas podem ter uma vida normal, tendo acesso a esses tratamentos. É uma coisa que é uma imaginação que vai longe, né? Foi construído ao longo da história. E aí, se a maioria das espécies de morcego não tomam sangue, o que eles comem? Nossa, isso é muito legal, porque os morcegos, eles são os únicos mamíferos voadores, que realmente voam, né? Você tem outros mamíferos que planam, né? Tem o esquilo, chamado esquilo voador, então ele tem uma espécie de um prolongamento aqui no corpo, como se fosse uma membrana, então ele utiliza aquilo para poder planar, né? Até répteis fazem isso. Mas assim, voar verdadeiramente, entre os mamíferos, apenas os morcegos fazem isso. E voar possibilitou que os morcegos ocupassem uma grande diversidade de nichos ecológicos. O que eu quero dizer com isso? Então, eles ocupam uma grande diversidade de papéis e de funções dentro dos ecossistemas que eles habitam. Tá? Então, se poucas espécies tomam sangue, o que eles comem? O que eles fazem? Né? Então, morcegos vão comer insetos, tem morcegos que são especialistas em comer insetos, tem morcegos que são especialistas em comerem peixes, pequenos mamíferos, frutos, e morcegos, que são os morcegos que eu de fato tenho estudado ao longo aí de praticamente 15 anos, são os morcegos que visitam flores. Então esses morcegos que visitam flores não são tantas espécies quando você compara com a grande diversidade de morcego que nós temos, mas é muito interessante enxergar isso dentro de uma perspectiva evolutiva, né? Porque a Gabriela começou falando, os morcegos, os ratos voadores, os bichos que são cegos, né? Então, assim, os morcegos, às vezes as pessoas pensam que, rato vira morcego. Não, rato não vira morcego. Rato é um grupo, morcego é um grupo completamente distintos. Eles são cegos? Não, eles não são cegos, muito embora os morcegos que habitam aqui o Novo Mundo, e novamente, pelo Novo Mundo eu estou falando das Américas, os morcegos que habitam as Américas, eles têm olhos reduzidos e usam outros sentidos muito acurados para poder encontrar os seus recursos. Um dos principais sentidos que esses morcegos utilizam, por exemplo, é o sonar. Né? Então ele dá um grito numa frequência assim, muito alta, que a gente chama de ultrassom. Então isso é inaudível, né, pro nosso ouvido. Então a gente não consegue escutar, é um ultrassom. E com esse ultrassom ele consegue perceber o ambiente. Então ele utiliza o ultrassom para poder capturar os animais que eles comem, né? Então tem morcegos que comem anfíbios, né? Então morcegos, eles ocupam uma grande diversidade de nichos ecológicos. E por nicho, novamente, eu estou falando de papéis e de funções desempenhadas. E aí você tem os morcegos que visitam flores para poder tomar o néctar das flores. Então o néctar é aquela secreção açucarada que as flores produzem, acho que todo mundo já viu, né? Pega uma florzinha, na base da flor tem uma aguinha, e às vezes a gente, quando é criança, até prova aquela aguinha, que é uma aguinha adocicada. Então, o néctar tem, além do açúcar, outras substâncias que os morcegos podem utilizar, né? Então, como aminoácidos e tudo mais. Então, eles utilizam as flores para poder tomar néctar e também comer pólen. Então, o pólen, né, que é aquele pozinho que a flor produz,
né? E aquele pozinho que a flor produz tem um papel muito especial, né, para a vida da flor, né? Porque aquilo lá tem a ver com o ciclo reprodutivo das plantas. Então, os morcegos podem comer pólen, podem tomar néctar, e se eles utilizam esse sonar, se eles têm uma visão muito reduzida, como que os morcegos encontram as flores à noite, por exemplo, né? Eles utilizam esse sonar, e com isso, as plantas adaptadas à polinização aos morcegos têm peculiaridades muito específicas, né? Uma característica dessas plantas é que essas plantas elas têm um formato meio côncavo, sabe? Essas plantas não, essas flores, elas têm um formato côncavo. Esse formato côncavo otimiza aqui o sonar do morcego. Então o morcego consegue encontrar melhor essas plantas que têm esse formato côncavo. Além disso, essas flores, normalmente, elas estão expostas sobre a copa das árvores. Essas flores elas não estão dentro da copa das árvores. As árvores produzem essas flores e expõem as flores externamente. E ao expor essas flores externamente, né, então isso facilita para que o morcego venha voando, não bata as asas em nenhuma estrutura para poder se machucar e consiga localizar essas flores. Além disso, um outro sentido que esses morcegos utilizam assim, muito comumente é o olfato. Eles têm um olfato extremamente acurado. Então as flores de morcego, além de ter esse formato meio côncavo, outras flores, uma flor muito comum, né, aqui no Brasil, que as pessoas podem ver pelo centro da cidade. Tá? Então, aqui mesmo em Botucatu, pela cidade toda, daqui a 1-2 meses vai ter uma planta de morcego florindo aos montes. E se vocês andarem por aí, vocês vão conseguir ver os morcegos à noite visitando essas flores. É uma flor que tem o formato de como se fosse um pincel bem grande, uma flor de uma coloração branca, pálida, não tem pigmento dando uma cor. Então tem um formato, também uma flor grande e robusta, porque o morcego é um animal maior, é um animal mais robusto, e a visita dele não é delicada como a visita de um beija-flor, né? Então, assim, essas flores todas estão expostas e esse animal, ele vem nessa planta e algumas espécies dão uma pousadinha de leve, mas existe uma espécie particularmente chamada de morcego beija-flor que visita essas flores adejando. Adejando é aquele voo pairado, sabe? Então, adeja na frente da flor, como se fosse um beija-flor, e aí ele toma esse néctar. E o outro sentido que eu estava falando é o olfato. Então, essas flores elas produzem uma substância química que a gente chama de volátil, né, um composto volátil, um perfume que os morcegos adoram. Entretanto, esse perfume é muito ruim para o olfato humano. Os perfumes das flores de morcego cheiram a alho. Sabe? Então tem um cheiro... Irônico. Irônico, né? Porque nessa questão do vampiro, né? Na mitologia do vampiro, então o vampiro ele não gosta do alho e tudo mais. Não. As flores de morcego, né, que elas produzem substâncias que para o nosso olfato é muito ruim. Então algumas cheiram a alho, algumas cheiram a repolho, outras têm um cheiro mais sulfuroso, assim, uma coisa que não é nada bom para o nosso olfato, mas os morcegos adoram. Então, eles utilizam a longas distâncias esse perfume produzido pelas flores. A gente pensa que toda flor é perfumada, é cheirosa para o nosso olfato. Não. Flores podem cheirar até carniça para poder atrair seus polinizadores. Não é o caso das flores de morcegos, tá? Mas então as flores de morcego produzem esses voláteis, esses perfumes que os morcegos adoram, que nós iremos detestar, e os morcegos conseguem saber onde estão essas flores a longa distância pelo olfato, e quando chega perto da árvore, né, ou da planta que tem esse perfume, esse morcego ele utiliza esse sonar, tá? Então, e aí ele consegue localizar exatamente onde está a flor e fazer a visitação. Então quer dizer que essas plantas elas respondem evolutivamente aos morcegos. Tá? Então os morcegos eles ocupam vários nichos e as plantas que produzem flores que atraem morcegos exploram esses sentidos dos morcegos. Nossa, isso é muito legal. Eu tinha lido quando eu era criança, eu acho que era numa revista da Recreio, ou numa revista Ciência Hoje. Enfim, uma revista de divulgação científica para criança. E tava falando que os morcegos eles comem frutas e que eles são dispersores de sementes, que eles comem as frutas, saem no cocôzinho deles as sementes e onde eles vão voando eles vão deixando.
Então, os morcegos têm um papel ecológico bem relevante, né, para o caso dessas árvores frutíferas. No caso dessas flores, que eles comem o néctar, eles têm algum papel na dispersão também da espécie da planta? Da polinização, da polinização. Isso é muito legal, Gabriela. De todos os papéis que eu falei, eu não tinha comentado o papel de dispersão. E morcegos são excelentes dispersores. Então, tem morcegos que são adaptados para poder comer frutos, né? Então, as plantas produzem esses frutos. Alguns frutos são muito grandes, então eles pegam e carregam. Algumas espécies de morcegos que a gente tem aqui em Botucatu, por exemplo, tem uma envergadura de asa bastante grande, são morcegos robustos, a mandíbula dele é muito forte, então ele pega esses frutos e carregam. Às vezes, o professor Wilson, que é um especialista em morcegos, é um professor aposentado da nossa universidade, o professor Wilson Uieda, com quem, a propósito, eu tenho aprendido muito sobre morcegos, porque eu venho da interação entre morcegos e plantas uma perspectiva de polinização, de dispersão, mas o professor Wilson, que é nosso professor aposentado aqui da Unesp, que vem desenvolvendo alguns projetos conosco, ele realmente é o homem morcego daqui de Botucatu, conhecido no Brasil todo, no mundo como um todo, então ele conhece muito de morcego e ele tem me ensinado muito das nossas morcegadas aí ao longo do último ano, que a gente vem coletando morcegos juntos praticamente pelo menos uma vez por mês ou 2 vezes por mês, por meio de um projeto de mestrado de uma das minhas estudantes, que está estudando polinização por morcego, de uma planta muito peculiar, que daqui a pouco eu quero contar a história, porque ela é bem interessante. Mas enfim, o professor Wilson, ele comenta, então, que tem espécies de morcego frugívoro que é capaz de pegar um fruto no chão, que vem no chão, pega um fruto pesadíssimo e carrega essas sementes. No caso dos morcegos polinizadores, Gabriela, eles têm um papel muito relevante na polinização das plantas. A polinização é o processo pelo qual as plantas formam frutos e sementes. E por que as plantas formam frutos e sementes? É porque exatamente o fruto ele tem uma função importante na dispersão, tá, dessa planta, mas a semente carrega o embrião da planta. Tal como a gente pensa assim, aqui nos animais, né, as fêmeas carregam os filhotes, né? Então as fêmeas produzem os óvulos, esses óvulos são fecundados por um espermatozoide, então a fêmea ela tem o trabalho de carregar o embrião, depois o feto, gestacionar, né? Então para a planta, né, a planta ela se reproduz, a gente pensa que plantas não se reproduzem sexuadamente, mas plantas fazem sexo não tal como com os animais, mas analogamente aos animais, tá? Porque qual é a diferença? Esse pozinho que eu falei que as flores produzem, que às vezes o morcego come e carrega, esse pozinho é chamado de pólen. Então, os grãos de pólen carregam as células espermáticas das plantas. E essas células espermáticas das plantas, elas têm que sair da antera, tá? E serem carregadas para o estigma da flor. A antera está na flor, que é a parte masculina, ela é carregada para o estigma da flor. Quando ele alcança o estigma da flor, e alcança por meio dessa interação entre as plantas e os seus polinizadores, e é por isso que as plantas elas têm adaptações evolutivas que permitem com que alguns grupos específicos de animais as visitem. Por quê? Porque se ela for uma flor extremamente generalista, que todo mundo vai lá, dificilmente um animal vai carregar o grão de pólen da flor daquela espécie para uma flor da mesma espécie. Então, assim, a gente consegue ver na natureza que as flores têm diferentes formas, cores, tamanhos. E essas formas, cores, tamanhos, perfumes, né, e até mesmo sabores refletem a interação dessas plantas com os seus respectivos polinizadores. Então, como são os morcegos, né? Então, a gente já comentou algumas características de flores de morcegos. Então, são flores abertas, expostas sobre a copa das árvores, elas têm, às vezes, formato côncavo, pode ser um pincelzão, né? Como as flores que daqui a pouco vão florescer em Botucatu. Então, isso tudo permite com que os sentidos dos morcegos possam localizar aquela flor no meio de tantas outras no ambiente e visitar. Então, na hora que ele faz a visitação, para poder, principalmente, tomar o néctar, às vezes comer pólen, ele também carrega esse pólen. Então, quando ele carrega esse pólen de uma flor para outra, principalmente entre duas plantas, ele está promovendo a reprodução sexuada das plantas por meio da polinização. Então, ele carrega esse grão de pólen, que tem as duas célulazinhas espermáticas. Quando ele visita uma outra flor, esse grão de pólen ele se contacta sobre o estigma. Então, o estigma ele permite com que o grão de pólen germine. Então, esse grão de pólen germina, ele produz um tubo polínico,
nesse tubo polínico carrega essas 2 células espermáticas. Então, se uma flor muito grande, imagine uma flor, por exemplo, que tem 15 centímetros. Então, esse tubo polínico microscópico, ele vai ter que crescer ali por 15 centímetros para poder alcançar o ovário dessa flor. Dentro do ovário estão os óvulos, e aí essas 2 células espermáticas elas vão entrar dentro desse óvulo por meio do tubo polínico, e ali elas são liberadas e promovem a fecundação. E dessa fecundação, tá, uma dessas células espermáticas dão origem ao embrião da planta. E é assim que a planta se reproduz. Então os morcegos carregam esse pólen, permitindo aí a polinização e a reprodução sexuada das plantas, tá? E aí, dependendo da espécie, outros morcegos podem inclusive vir carregar esse fruto e levar essa semente contendo o embrião para outro lugar. E assim, quer dizer que os morcegos eles estão mantendo as plantas dentro dos ecossistemas nos quais eles habitam, porque eles atuam como polinizadores, né, e também como dispersores. Ou seja, se a gente pensa assim que a vegetação, né, as vegetações nativas são muito importantes para a manutenção de diversos serviços ambientais, como até mesmo a manutenção de mananciais hídricos, quer dizer que os morcegos têm importância direta para as nossas vidas, tá? Porque eles ajudam, né, as florestas e os demais ecossistemas não florestados, como é o caso do cerrado, por exemplo, a se manterem. Então, no cerrado, na Caatinga, na Mata Atlântica, na Amazônia, em todos esses lugares, nós teremos plantas polinizadas por morcegos e plantas dispersadas por morcegos. Mas não só em ambientes naturais, mas no ambiente urbano também, a gente pode ver as duas coisas. Essa história que você me contou no início da conversa, que quando você era criança tinha uma árvore na sua casa e que via os morcegos, possivelmente, não sei se você lembra que árvore que era, mas pode ser que essa árvore era uma árvore frutífera e que os morcegos pudessem estar lá comendo os frutos, né? Na minha infância, o morcego que entrou dentro da minha casa também tinha uma árvore no quintal que tinha muito morcego. E essa árvore era uma fruta do conde, o pessoal chama de fruta do conde, ata, tá? Que é uma planta que os morcegos comem comumente. Então os morcegos ficavam lá visitando e eventualmente entravam dentro de casa. É a fruta do Conde Drácula, então. É isso. Saúde! É sobre isso. É isso. Isso é muito legal. A gente tem uma árvore onde a gente mora agora, na nossa esquina da nossa república. Tem uma Eu ia falar árvore disso. que aparecem muitos morcegos. Se a gente chega umas 6 horas da faculdade, que já escureceu, eles estão muitos voando e eles voam muito baixo. É só um período do ano. E aí é isso que eu ia falar. E eles sumiram, nunca mais apareceram. Então, e eu acho daqui que a pouco é vai aparecer de novo. eu acho que é uma árvore dessa flor. Então, Ou desse fruto. Não, eu percebi, eu olhei lá, eu fiquei curioso sobre é de isso. flor? E eu olhei lá, eu acho que é de flor, porque o fruto das árvores que tem lá perto é aqueles leguminosos secos, que só tem a semente dentro, e eu não sei porque eles comeriam aquilo. Então, perto da casa de vocês, tem a planta que eu acabei de me referir, que é essa planta com esse que é um pompom, que é especial. Exatamente. Essa planta se chama Pseudobombax. E, de fato, ela produz flores. Detalhe, se os morcegos voam à noite, que hora que essas flores vão abrir? Então, além de serem perfumadas, perfume não tão agradável para nós, né? E aí sejam abertas, elas abrem à noite, tá? Elas têm que abrir à noite. Porque se elas abrem durante o dia, ela não está sincronizando o período de atividades da flor com o período de atividade do seu polinizador. Então são flores essencialmente noturnas. A produção de pólen, de néctar, tá? A liberação de pólen e abertura floral, então toda a vida da flor acontece durante a noite. E normalmente, se for a árvore que eu estou pensando, ela cai as folhas. Sim. É essa mesmo? Sim. Ela cai as folhas, produzem flores, são pompons brancos. E isso vai acontecer daqui, a gente está em maio, daqui a um mês, mais ou menos. Daqui a um mês, vocês, daqui a um mês vocês vão ver esses morcegos visitando essas flores, principalmente o morcego beija-flor, chamado Glossophaga soricina, que daqui a pouco eu quero contar uma história muito interessante sobre essa espécie de morcego. Esse morcego beija-flor, por acaso, é aquele que em inglês eles chamam de bumblebee bat? Que é o menor morcego que tem? Não.
Não, talvez um morcego muito pequenininho. Eu não sei exatamente, eu posso estar enganado, tá, Arthur? Mas eu não sei exatamente qual espécie de morcego é chamada de bumblebee bat. Mas o morcego beija-flor em inglês é chamado de hummingbird bat, né? Literalmente de morcego beija-flor. Por quê? Porque mesmo se você mora em São Paulo, na grande São Paulo, na capital, na selva de pedras, e se você, eu quero ver beija-flores aqui na varanda do meu apartamento. E aí você vai lá, coloca um bebedouro para beija-flores, atrai ali 1, 2, 3 espécies de beija-flores ali dentro da cidade de São Paulo. Se você deixa o bebedouro à noite, é muito provável que nessa época do ano, que é a época mais seca, você vai ver beija-flor, morcegos visitando esses bebedouros de beija-flores durante o período noturno. E essa é uma espécie de morcego chamada Glossophaga soricina. Tá? Então, são chamados morcegos beija-flores. Então, esse morcego ele tem uma língua longa, né? Não é uma língua gigantesca, mas é uma língua relativamente longa para um morcego, e eles são capazes de adejar como beija-flor. Só que essas características que eu falei dos morcegos, das flores assim, aqui no Novo Mundo, aqui nas Américas, é diferente das flores visitadas por morcegos lá no Velho Mundo, lá na Europa, Ásia, África. Tá? Por quê? Porque lá os morcegos, eles enxergam muito bem. Eles não são morcegos que têm o olhinho reduzido. E eles não utilizam tanto esse sentido, esse sonar para poder localizar os seus recursos, sejam eles presas animais, frutos, flores. Tá? Eles são morcegos muito grandes. Então esses morcegos que ocorrem lá, eles normalmente pousam nas flores. Então as flores são grandes, são robustas, eles pousam, se agarram nessa flor com as unhas deles, né? Então se você reparar uma asa de um morcego, a asa de um morcego, ela é análoga aqui ao nosso braço, tá? Então ele tem um dedinho e vai ter aqui os 5 dedos, mas o dedinho dele fica aqui para fora, tá? E esses 5 e esses demais dedos aqui, eles são bem desenvolvidos, formando aquela membrana que forma a asa. Então, os ossos aqui do braço, antebraço, eles são mais reduzidos, e esses dedos aqui, eles são alongados, na verdade. São muito alongados, e entre os dedos você tem as membranas, e é assim que ele voa. Então, se você pegar uma asa de morcego e pegar o nosso braço, é muito similar. Então, tem basicamente o mesmo conjunto ósseo, tá? Então, uma asa de morcego e o nosso braço. Então ele voa assim. Então esses morcegos, ele pega a garra dele, então ele se prende nessas flores e se alimenta, tá? Porque eles são muito grandes. Por serem grandes, pesados, robustos, eles gastariam muita energia para poder adejar, né? Pairar em frente a uma flor como se fosse um beija-flor. No Velho Mundo também não existem beija-flores. A propósito, os beija-flores também são exclusivos aqui das Américas. A gente só tem beija-flor nas Américas. Que chique, a gente mora num lugar muito chique. Muito privilegiado, né? Com muitas belezas. Os gringos, quando chegam aqui, eles ficam encantados com os beija-flores. Eu lembro, eu tenho um colega, um colaborador, que é professor lá na África do Sul. Tá? Um dos grandes nomes mundiais, um dos grandes cientistas da área de polinização. E aí eu trouxe ele para Botucatu no ano de 2018, e depois a gente foi para Ubatuba, e lá em Ubatuba tem um sítio, uma chácara a gente chama chácara do Seu Jonas. Ele coloca já quase 20 anos bebedouros de beija-flores lá, e aí eu fiquei assim impressionado de ver esse colega que está acostumado a fazer campo vendo girafas, vendo zebras, vendo assim, os grandes mamíferos das savanas africanas, e de repente ele estava lá fotografando os beija-flores e ele falou: nossa, esse é o lugar mais especial que eu já estive na minha vida. Esse cara já viajou o mundo, esse cara conhece todos os continentes e tudo mais. Uau. Então, realmente somos privilegiados, Gabriela. E aí, esses morcegos do Velho Mundo, tá? Esses morcegos do Velho Mundo, eles não... As flores têm adaptações diferentes das flores aqui do Novo Mundo, das Américas, mas que também estão relacionadas à atração desses animais, tá? Uma flor muito comum, uma planta muito comum, estava vendo até um documentário no Discovery Channel durante esse final de semana, que tem uma planta chamada planta salsicha, que dá um fruto que é desse tamanho, assim, um fruto que tem 2, 3 quilos fácil, pendurado assim numa árvore. Nesse documentário estava falando que na época seca, não lembro exatamente de qual rio que eles estavam fazendo o documentário,
mas que os hipopótamos saíam do rio à noite, né, que é quando eles saem para poder se alimentar, e não tinha mais pastagem. Então eles andavam até essas árvores e quando essa planta salsicha caía, né, então ele comia aquele fruto desse tamanho, depois dispersava as sementes. E é muito legal saber que essa planta, em particular, é uma planta da família dos ipês, tá? Da família Bignoniaceae, então mesma família dos ipês que começa a floração agora também, nessa época, né? Ela é uma planta polinizada por morcegos, de morcegos que pousam nessa flor e tomam esse néctar, se sujam de pólen e fazem isso. E a dispersão é feita por bichos tão grandes quanto um hipopótamo. É incrível, Nossa. né? É incrível. Uau. Curioso demais. Uma outra coisa que eu queria perguntar, né? Você falou bastante do olfato dos morcegos, que eles sentem o cheiro e tudo mais. E algumas espécies de morcego, eles têm um nariz super engraçadinho, que tem um nariz arrebitado para cima. Isso tem alguma correlação com o olfato deles ou não? Não tem uma relação com o olfato, tem uma relação com a audição. Não com a audição. Mas assim, é que essa folha nasal, isso é chamado de folha nasal, tá? Então, eles realmente têm folhas nasais, essas folhas nasais podem ajudar os morcegos na questão do sonar, né? Na hora que passa ali, que ele consegue sentir essas vibrações, tá? Então, essa folha nasal, ela, em algumas espécies, é muito desenvolvida. No morcego que visita flores, por exemplo, ele não pode ter uma folha nasal gigantesca, senão atrapalha o modo de visitação. Então, normalmente, a folhinha nasal é mais reduzida. Mas sim, mas essa folha nasal não tem a ver com o olfato propriamente dito. Tá? Tem a ver com sonar, que interessante. Isso é uma coisa que eu sempre me perguntei. E alguns realmente têm, outros não têm. Veja que os morcegos do Velho Mundo, tá, eles não têm essa folha nasal, porque eles não utilizam tanto... Eles praticamente não usam sonar. Então não tem essa folha nasal. Então são morcegos que a carinha deles parece uma carinha de um cachorrinho. Não sei se vocês já viram. É por isso que eles chamam raposas voadoras. Raposas né? voadoras. Porque tem a Parece cara uma raposinha. de um mamífero normal ali. E o olho é gigantesco, aquele olhinho Sim. saltado, fofo. Então assim, os morcegos, eles definitivamente não são cegos. Eles enxergam. Tá? Eles enxergam, mas a visão dos nossos morcegos aqui no Brasil não é o sentido mais importante para eles na hora de buscar os seus recursos, sejam eles animais, frutos ou recursos florais. Isso foi uma coisa que a gente pensou, a gente falou justamente, vamos fazer essa abertura, porque vai ser a primeira coisa que a gente vai falar, que os morcegos enxergam, aí não foi a primeira. Mas no final ainda tem essa diferença, isso me deixou super surpresa, porque eu sabia que eles enxergavam e que eles tinham sonar, mas eu não sabia que tinha uma diferença tão clara, dependendo da região que eles habitam. Isso eu achei fantástico, achei muito legal. Das espécies de morcego que a gente tem aqui, a gente tem alguma espécie que seja tão grande quanto esse morcego raposa que tem no Velho Mundo? Não tão grande não, porque esses morcegos chegam a tamanhos assim enormes. A gente tem morcegos grandes assim, com envergadura de asa aí de 30 centímetros, possivelmente, mas não morcegos com envergadura de 1 metro. Nossa, mas deve ser um susto ver um morcego desse voando, né? Eles estão voando aí. Essa época mais fria, mais seca, quando tem menos recursos dentro dos ambientes naturais, várias espécies de morcegos ficam aqui na cidade. Tá? Principalmente morcegos frugívoros e morcegos que tomam flores. Por isso que vocês veem esses morcegos na árvore perto da casa de vocês. Então, esse morcego bem grande, ele ocorre comumente aqui na cidade. E nas cidades de maneira geral. E eu lembro que eu fiquei muito chocado. Eu achei que eram mariposas, alguma coisa, porque é um lugar que é muito iluminado. É perto de uma avenida grande ali, atrás do central, do supermercado central ali do bairro. E tem uma árvore grandona ali, uma praça. E, é muito passando, é muito. E eles não param, a gente mal consegue ver, a gente teve que parar e ficar um tempão olhando porque eles são muito rápidos. Sim. Extremamente rápidos. Eu tenho outra história que é bem legal sobre esse morcego visitando esse gênero de plantas que está lá perto da casa de vocês, que é um pseudobombax, tá? Então é uma planta, deixa eu ver se tem uma família, alguma coisa que as pessoas possam lembrar aqui, que é a família Malvaceae. Não lembro agora de nenhuma espécie dessa família que as pessoas pudessem relacionar. Mas o nome desse gênero é pseudobombax. E aí, quando eu estava fazendo meu doutorado lá na Unicamp, eu conheci a minha esposa, né? E logo quando a gente começou a namorar,
como essas plantas pseudobulbas que são muito comuns em praças, na cidade, aqui dentro da Unesp tem várias dessas plantas, que vocês podem ver os morcegos também visitando, né? E aí eu comecei a namorar a minha esposa, e aí logo no início do namoro, o convite que eu fiz para ela foi para vamos ali na Praça da Paz, na Unicamp, para poder observar morcegos visitando pseudobulbas. Então a gente ia à noite para poder ver os morcegos e fotografar. E dessas nossas saídas noturnas para poder ver morcegos é que eu tenho as melhores fotos que eu consegui fazer desses morcegos visitando esse tipo de plantas. Então eu tenho algumas fotos bem legais desse morcego visitando essas plantas dentro da cidade, no caso dentro de um campus universitário. Então realmente é muito comum e é muito legal, é muito legal. Quando você tenta assim, observar, você vê o modo de visitação, é muito legal. Então era o meu programa de biólogo, de índio, mas é um programa de biólogo, né? Então... Ai, que legal. Que legal. Eu acho que a experiência mais próxima que eu já tive disso foi que eu fui marcar, né, de sair com um menino que eu tava conversando, e aí ele falou, você tem algo pra fazer hoje? Eu falei, eu ia num bar pra ver o Pint of Science. Aí a gente se encontrou no Pint of Science, em Botucatu, em 2017. E é bem legal que atualmente, a minha esposa, que também é bióloga, né? Então, também é professora universitária, a gente está estudando uma planta que, de forma muito inusitada, é polinizada por morcegos, é visitada por morcegos. E essa é uma história que eu queria contar para vocês. Porque a gente publicou um artigo muito recente sobre essa planta. E nesse artigo, inclusive, eu coloquei um easter egg do meu filme predileto do Batman. Então, se vocês pegarem uma das figuras principais desse artigo, vocês vão ver que lá tem... Porque eu coloquei os animais que visitam essa flor, uma silhueta, né? Então, essa flor é visitada por gambás, essa flor é visitada por aves, essa flor é visitada por morcegos, tá? Então, eu coloquei uma silhuetazinha do gambá, coloquei a silhuetazinha do passarinho. E lá na hora de mostrar a parte da polinização por morcego, eu não coloquei uma silhuetazinha do morcego. Eu coloquei o logo do The Dark Knight, do Cavaleiro das Trevas. Então, nesse artigo que teve uma repercussão bem interessante, né, porque foi publicada numa revista internacional de amplo alcance, eu coloquei o logo do Batman, do Christian Bale, que é o segundo filme, tá? O The Dark Knight. E aí, esse trabalho que a gente vem estudando juntos, a gente conta uma história de uma relação entre morcegos e plantas completamente inusitadas. Então, como eu já contei para vocês aqui, falei das adaptações básicas que normalmente uma flor de morcego possui para poder atrair um morcego, né? Porque o morcego ele precisa localizar pelo olfato, depois utilizar o sonar. Então, por isso que essa flor essencialmente tem que estar exposta, tem que ser uma flor ou naquele formato de pompom, ou aquele formato mais côncavo e que permita o morcego facilmente localizar. E aí, no ano de 2019, eu posso contar a história toda? Pode, assim, pode. Como começou? Pode. Então, no ano de 2019, eu ministro uma disciplina aqui no Instituto de Biociências, para o curso de Ciências Biológicas, chamado Projetos Integrados em Ecologia. No Projetos Integrados em Ecologia, o meu objetivo é fazer um letramento dos estudantes em termos de análise de dados, então entender a estatística de maneira quase que filosófica, entender por que aplicar estatística. Não é aquela aula de estatística que você vai... tem que aprender a fazer um teste T, uma análise. Não, eles entendem exatamente por que fazer. E a gente faz isso dentro de uma perspectiva de testar hipóteses, de construir um projeto de pesquisa. Então, durante a primeira parte dessa disciplina, eles aprendem análise de dados. Durante a segunda parte dessa disciplina, eles precisam escrever um projeto de pesquisa que seja execuível, que possa ser executado dentro do período de uma única semana. A gente tem que ir para o campo e começar a coletar os dados ali no dia que chega e com um cronograma muito bem feito para que a coleta de dados termine no dia que a gente sai, tá? E depois, a terceira fase, eles vêm para o laboratório, né, para poder analisar os dados, análise de laboratório, mas também fazer análise estatística desses dados, depois escrevem um relatório final, que é no formato de um manuscrito científico. E no ano de 2019,
a gente... Na verdade, a história começa um pouquinho antes, e eu acho que a relação com o filme do Batman, do último, do The Batman, é a seguinte. Esse filme, ele mostra essa visão mais investigativa, mais científica do Batman, né? Então, ele pega as pistas que o Charada deixa para poder tentar encontrar aquele criminoso, aquele serial killer, né? Aquele matador em série que está ali provocando a morte de várias pessoas. Ele deixa recados pro Batman mesmo, para que ele possa entender aquilo. Ele tem que ter uma visão de mundo muito grande, ele tem que ler, ele tem que conhecer, ele tem que enxergar muito além do óbvio. Então, antes da disciplina de 2019, eu comecei a ministrar essa disciplina no ano de 2015, meu segundo ano aqui na Unesp. Eu criei a disciplina e comecei a ministrar em 2015. E aí, em 2017, na terceira edição, a gente estava no campo, na Serra do Japi, e uma estudante, a gente estava fazendo uma trilha logo no dia da chegada, tá? E uma estudante tropeçou nessa planta. Só que ela tropeçou, na verdade ela tropeçou numa coisa lá que ela falou, olha, que cogumelo legal. Esse cogumelo é muito interessante. E aí eu lembro do nome dela, Carolina. Aí eu peguei aquela planta, olhei assim, falei assim, nossa, aquela coisa, né? Não sabia, a gente não sabia que era planta, ela achou que era um cogumelo. Falei, nossa, Carol, que cogumelo diferente. Aí chamei já os alunos para poder ver aquilo. E aí comecei a olhar assim, falei, nossa, eu acho que isso aqui não é um cogumelo. Parece muito com cogumelo, mas eu acho que não é um cogumelo. Eu acho que isso aqui é uma planta. Eu nunca vi essa planta. Mas se for uma planta, possivelmente é uma planta da família Balanoforácea, que é uma família de plantas que são parasitas de raízes de outras plantas. Essa é uma família de planta que não faz fotossíntese, né? As plantas formam a base das cadeias tróficas, né? Então elas têm essa coloração, inclusive verde, né? Tem a ver com a clorofila, então que elas fazem fotossíntese, elas produzem o próprio alimento, né? De maneira muito simplória a gente pode dizer isso. Então elas absorvem gás carbônico da atmosfera, né? Então juntamente com a água, então elas produzem o próprio alimento, elas produzem uma molécula altamente energética, tá? Então essa planta em particular, ela não é verde, ela não faz fotossíntese, ela só aparece durante a época reprodutiva, porque ela vive dentro dos tecidos das outras plantas, ela é uma parasita completa, não é como uma erva de passarinho que faz fotossíntese e tudo mais. Ela é uma planta que ela se comporta como se fosse um herbívoro, como se fosse um animal que comesse outras plantas. Então eu expliquei aquilo lá para a Carolina e para o grupo de alunos que estava comigo. Falei, tá, se for uma planta, isso aqui não for um cogumelo, é uma planta da família Balanoforácea. E foi muito legal que todo mundo ficou incrédulo. Não, isso não pode ser uma planta. Isso aqui tem cara de cogumelo, é um cogumelo. E aí, quando a gente voltou para o alojamento, mais tarde, eu comecei a pesquisar, e lá tem internet, na Serra do Japi, e aí pesquisei, achei a dita. E realmente era uma planta da família Balanoforácea, e o nome dela é Cibalium fungiforme. Fungiforme quer dizer que tem forma de fungo. Ok, quando eu vi aquela planta, eu que sou um biólogo da área de polinização, pensei, poxa, que planta maluca, que animal poliniza essa planta? E fiquei com isso na cabeça. Então, na turma do ano de 2019, então as turmas ainda precisando encontrar projetos de pesquisa, sempre dou sugestões. E para um dos grupos eu dei sugestão, tem uma planta lá muito estranha, eu gostaria que vocês estudassem sobre polinização, que vocês elaborassem uma hipótese que pudesse ser testada no campo sobre a polinização dessa planta. Mas uma coisa que eu vou dar para vocês é a foto da planta e vou dar para vocês também informações aqui, dados sobre polinização. Leiam sobre os diferentes tipos de polinizadores e adaptações das plantas para esses tipos de polinizadores. Então o grupo escreveu um projeto de pesquisa para poder executar na Serra do Japi durante uma semana sobre a polinização dessa planta. Esse grupo elaborou uma hipótese. Então, o que é uma hipótese? Quando você elabora uma hipótese, você está propondo, né, como um cientista, né, como o Batman, ele pegava as evidências lá, né, e aí a partir daquilo ele ficava pensando o que pode isso aqui, o que isso aqui vai me indicar, tá? Baseado nessas evidências. Então, quando a gente fala em elaborar uma hipótese, ela é uma explicação potencial para qualquer tipo de fenômeno observável, tá? Isso não quer dizer que a hipótese esteja verdadeira ou falsa. O cientista tem que ir para o campo ou para o laboratório para poder coletar evidências para testar aquela hipótese e depois saber se a hipótese é verdadeira ou falsa. E os estudantes,
elaboraram a hipótese de que essa planta seria, por todas as características dela, floresce no solo, uma flor aberta, produz um monte de néctar. Na verdade, não é uma flor, é uma inflorescência, um conjunto com várias flores. Os estudantes testaram a hipótese de que essa planta pudesse ser polinizada por mamíferos não voadores, por conta de todas as características. A flor estava no chão. O morcego não vai no chão tomar néctar. Isso não é conhecido aqui. Tá? Então o morcego não vai no chão tomar néctar. O chão é um ambiente muito perigoso para os morcegos. Logo, essa planta deveria ser polinizada por roedores, principalmente. Então, quando eles elaboraram o projeto, a gente foi atrás do material. Então eu comprei câmeras usadas no Mercado Livre, câmeras com visão infravermelha, né? Porque com luz, na verdade com luz infravermelha que permite filmar no escuro. Então a gente adaptou essas câmeras em potinhos de sorvete para poder ficarem à noite no campo. Colocamos as câmeras filmando para poder tentar testar a hipótese dos estudantes. E já na primeira noite que a gente colocou, tivemos a grande surpresa. A gente colocou à noite, voltou no outro dia de manhã. No outro dia de manhã, um grupo de alunos pegou essa câmera e foi para o laboratório para poder ver os vídeos. E outro grupo de alunos ficou ali coletando outros dados dessa planta. Néctar, morfologia da pequena flor dentro da inflorescência. E aí chega um zap dizendo, nossa, vimos um rato visitando essa planta. E de repente todo mundo ficou eufórico lá no mato. Nossa, que legal, a nossa hipótese está corroborada, ninguém sabia nada sobre a polinização dessa planta. Um rato, que legal. Aí de repente vem uma outra mensagem. Nossa, tem um gambá visitando essa planta. E de repente eles mandam lá um print da fotinho do vídeo. Um print não, uma fotinho do vídeo da tela do computador que era um gambá visitando essa planta. Então de repente a gente descobre uma planta polinizada por gambá. E as características daquela planta realmente remetiam à polinização por mamíferos não voadores. E outras características nos deu muita confidência de que os gambás seriam os principais polinizadores dessa planta. E durante o dia também vimos passarinhos, aves, principalmente beija-flores, visitando. Então foi uma coisa eufórica ali no campo. Eu falei, gente, nós vamos publicar esse trabalho. E aí a gente publicou o trabalho. Então eles escreveram o relatório, depois do relatório a gente pegou esse trabalho, publicou numa revista científica internacional, deu uma repercussão mundial. Então a gente saiu no Globo Repórter depois disso. Foi um negócio muito legal, a polinização por gambá, isso no ano de 2019. E o mais legal disso é que nós descobrimos, antes da publicação, uma professora da Unesp de Rio Claro, lá no início da década de 90, há 30 anos antes praticamente da nossa ida de campo, também tinha observado essa planta lá na década de 90 e ela teria hipotetizado que essa planta seria polinizada por gambá. Quando a gente achou a polinização por gambá, nós mandamos para a professora ficou assim maravilhada, encantada, ela mandou os dados para a gente, coletados lá na década de 90. E aí a gente juntou tudo e publicou um trabalho só. Esse trabalho deu uma repercussão muito grande. E eu voltei a estudar essa planta no ano seguinte, no ano de 2020. Então no ano de 2020, já pandemia, então, a pandemia, basicamente, minha esposa e eu em casa ilhados, né, não vamos lá pro campo, pra Mata Atlântica, aqui de Botucatu. A gente começou a estudar na Edgardia e na Escola de Meio Ambiente. E aí nós pusemos câmeras já melhores, tá, lá na Edgardia. Na primeira semana que nós colocamos as câmeras, e aí a gente foi ver o cartão de memória, e eu levei o computador pro campo, veio a grande surpresa. Essa planta, polinizada por gambá, que a hipótese da professora lá na década de 90 é que era polinizada por gambá, a hipótese dos nossos estudantes aqui no Botucatu era que seria polinizada por mamíferos não voadores, o gambá é um mamífero não voador, ela mostrou um furo gigantesco. Porque o que nós encontramos? Morcegos. Morcegos indo ao chão, pousando em cima dessa flor, ou adejando feito beija-flores no chão, para poder tomar o néctar e comer o pólen dessa planta. Uau. Então isso foi incrível, foi surpreendente, porque essa planta não tem nenhuma característica relacionada que a gente pudesse relacionar à polinização por morcegos. Ela floresce no chão da floresta, no meio da serapilheira, no meio de um monte de cipó, de um monte de... Ela é enredado de cipós, de plantas baixas. Aquilo tudo dificulta o morcego encontrar a planta no meio utilizando o sonar. Então esse morcego, ele certamente utiliza o olfato para poder encontrar essa planta. Tá? E aí ele utiliza o olfato, e aí o que mais nos surpreende é o fato dele pousar em cima dessa planta.
Tá? Morcego indo ao chão é algo muito perigoso, porque ali ele se torna uma presa fácil. Então, quando a gente vai olhar na literatura científica, tá? Onde tem morcego que pousa no chão para poder tomar o néctar de uma planta, só existe só existia um único caso em todo o mundo, que é uma espécie de morcego que evoluiu na Nova Zelândia, que é uma ilha, um laboratório para evolução. É uma ilha no qual vários animais têm peculiaridades diferentes de animais que ocorrem no restante do mundo, porque Nova Zelândia tem uma característica diferente do resto do mundo, que é o fato de não existirem predadores terrestres, não existem mamíferos predadores terrestres naquela ilha. Então ali, várias espécies de animais que normalmente voam encontraram um ambiente seguro no solo desses predadores e acabou que por meio do processo evolutivo deixaram de voar. Exemplo clássico que todo mundo conhece, o kiwi. Tá? O kiwi é uma ave, né, pequenininho, ele não voa. O cácapo, que é um papagaio noturno que não voa, o kiwi também é noturno. O tacarri, ou tacaê do sul, também, que é uma ave que parece o nosso frango d'água aqui, acho que é do mesmo grupo. Ele também é uma ave que não voa, e eles não voam, exatamente porque o solo é um ambiente seguro. E lá, na Nova Zelândia, evoluiu uma espécie de morcego que, embora ainda voe, ele perdeu o hábito de voar como a sua forma de se deslocar mais comumente. Então é um morcego chamado morcego de cauda curta, a espécie é Mystacina tuberculata, e lá esse morcego é conhecido como a única espécie de morcego no mundo a visitar uma flor no chão, e é uma flor exatamente de uma balanoforácea, de uma espécie endêmica da Nova Zelândia. E esse morcego ele se tornou uma espécie ameaçada porque com as invasões biológicas da Nova Zelândia, né, introduziram marsupiais, né, introduziram ratos, né, então esses animais acabam, principalmente o rato pode danificar um morcego. Tá? Então essa espécie de morcego ela é ameaçada e a planta também é ameaçada. E ele tem adaptações para poder se deslocar no chão, tal como o nosso morcego vampiro. Aqui no Brasil nós temos o morcego vampiro mais comum, é o Desmodus rotundus. E essa espécie ela consegue dobrar a asa e se locomove no chão como se fosse um quadrúpede. Mas ele só faz isso porque ele é um predador. Ele toma sangue. Ele não é um morcego inofensivo. Um morcego nectarívoro, que come néctar, é um morcego inofensivo. E aí o seguinte, então esse morcego só visita uma flor no chão porque ali tem um ambiente livre de predadores. E de repente a gente vai aqui na Edgárdia, a fazenda da Unesp de Botucatu, né, e encontra um morcego visitando uma planta no chão. Então essa foi uma surpresa gigantesca, então que gerou esse artigo que a gente publicou, né, o ano passado, né, e é nesse artigo que eu coloco o símbolo do Dark Knight. E o legal é isso, que eu quero fazer amarração com o filme do The Batman. The Batman ele trabalha com investigação. E fazer ciência é trabalhar com investigação. Se a gente tivesse tropeçado na planta lá em 2017 e simplesmente ignorado, é um cogumelo. Nada disso teria tido uma repercussão. Então, se você é um estudante, seja do ensino médio, ensino fundamental, ou principalmente um estudante de graduação, é importante você ampliar os seus conhecimentos. É importante você ter um conhecimento amplo. É importante você conseguir enxergar as coisas além do óbvio. Esse é o superpoder, talvez nós cientistas temos, porque nós cientistas precisamos estudar muito. Então, aquilo que é só mais alguma coisa aleatória para qualquer outra pessoa não imbuída de conhecimento, para um cientista, isso é algo a mais. E esse algo a mais nos permite fazer tais investigações, tal como o Batman do Robert Pattinson fez de maneira muito brilhante ao longo desse último filme. Eu adorei essa história. Eu acompanhei a repercussão do artigo de 2019, porque saiu mesmo em tudo quanto era lugar. Então eu vi e tudo mais. E quando você começou a contar a história, que você falou, a gente descobriu da flor polinizada por morcego, eu fiquei pensando, não era gambá? Eu juro que eu tinha lido gambá. Sim. E era o gambá e também o morcego que veio depois. E achei essa história maravilhosa, achei fenomenal, isso é muito legal. E isso é uma coisa que eu concordo muito, que o cientista, ele olha para as coisas de um jeito diferente, né? Esse é o diferencial, que é uma coisa muito bonita da ciência, uma coisa muito poética. Porque quando você tem esse olhar mais cuidadoso para entender como as coisas funcionam, tudo pode se tornar bonito. Então, uma vez a gente gravou também um episódio que a gente falou sobre o B-Movie,
que também a gente estava falando das abelhas e tudo mais, e foi super interessante. E quando a gente conhece as espécies, conhece os animais, a gente olha de outra forma. Então tem muita gente que deve ter medo de morcego, deve ter muita gente que acha que é algum tipo de praga ou coisa desse gênero, e quando a gente tem informação, a gente percebe que na verdade é uma coisa extremamente preciosa, né? Isso para várias espécies, para vários animais, para vários conteúdos. Pesquisas de várias áreas que vieram de coisas que ninguém imaginava que ia dar em nada e que deram em alguma coisa. E a coincidência é que o morcego, que era um animal, que era um animal que eu temia muito na minha infância, virou o meu maior aliado. Não para poder combater o crime, né? O justiceiro mascarado, mas os morcegos, eles fazem parte dos sistemas que eu estudo como cientista. E então mudou, né? Então eu posso me sentir meio Bruce Wayne, né? Mas nem não sou, eu sou bem pobre. Não sou bilionário. É isso, né? Mas você não combate o crime, mas combate a ignorância. Combate a ignorância, muito boa, muito boa. Sim. Então, assim, talvez o Batman da vida real, né? O medo transformou aquilo que eu tinha muito medo, né? Que eu tinha muito medo quando eu era criança, em algo que hoje eu utilizo para poder fazer pesquisa científica, fazer ciência, fazer divulgação científica e combater a ignorância. E acho que combater a ignorância, na verdade, é uma forma muito efetiva da gente combater também a criminalidade. Porque quando as pessoas elas são imbuídas de conhecimento, né, as pessoas elas conseguem entender melhor o mundo, né, elas conseguem também galgar melhores oportunidades. Se essas oportunidades, obviamente, são dadas, porque não adianta a gente também viver num país, num mundo um país que não gere oportunidade para que as pessoas possam se abraçar em tais oportunidades. Então, se você tem oportunidade e tem conhecimento, você tem uma matéria-prima para uma mudança social profunda, inclusive diminuindo a criminalidade de forma geral. A educação muda o mundo, né? Sim. Eu ia falar exatamente isso, que o Batman ele tá atuando, né, depois que já aconteceu o problema. E no caso, a informação, o combate à ignorância, ele atua antes de que o problema aconteça, né? E acaba acontecendo de uma forma muito mais justa também essa luta, é uma luta muito mais limpa, né? Sim. Uma coisa que eu ia falar, você falou que você pôs o easter egg lá no trabalho, eu fiz algo parecido, na verdade, e eu acho até que foi uma disciplina que eu fiz com você, que meu grupo tinha que fazer uma cartilha para divulgar, para falar sobre morcegos. E a gente fez a cartilha e na hora a gente foi montar um gráfico que era para ser um gráfico de pizza, né, mostrando a porcentagem de espécies de morcego, de tipos de morcego, para mostrar que não tem tantas assim do hematófago, que é o que as pessoas têm medo. E aí eu pensei, não, isso tá muito chato. E aí eu peguei o símbolo do Batman e transformei ele num gráfico, mostrando as corzinhas preenchidas. Assim. Eu lembro. E se eu não me engano, acho que você pegou o símbolo do Batman do Michael Keaton, do Batman antigo. Sim, eu peguei mais simplificado. Assim. Eu coloquei se vocês repararem nesse artigo, na figura, tá lá. Não é o do... Tava até pegando fogo, né? Não tem o fogo. Tenho vontade de colocar o fogo. Mas é diferente do primeiro filme, é diferente do The Dark Knight Rise, né? Não é Return, é Rise. E esse é The Dark Knight, então é o símbolo é o logo do Batman desse filme. Infelizmente eu não pude colocar fogo, senão ia ficar muito explícito. Mas lá tem um gambazinho, tem um passarinho, e aí vocês veem, assim, como o morcego tem a maior frequência, né? Então ele tá em cima de tudo e tá lá. Se colocasse o fogo, o revisor ia falar, não entendi o que está sendo comunicado. Esse fogo aqui. E eu tinha medo das pessoas, sei lá, de alguém reclamar, não, mas isso aqui não é exatamente um morcego, ninguém falou nada, eu também não falei, tá publicado, e o que se publica não despublica. Eu amei! Ótimo, excelente. A última curiosidade que eu queria falar sobre os morcegos é que há um tempo atrás eu também ouvi que os morcegos são um dos poucos mamíferos que apresentam sangramento durante o período do estro, que seria um equivalente à menstruação. Que nem todo animal, né, tem a menstruação como os primatas, algumas espécies de primatas têm. Isso é verdade? Nossa, olha, eu não sou especialista em morcego, como eu falei. Eu nunca tinha ouvido falar dessa informação, Gabriela. Então eu não sei se morcegos
acabam apresentando um sangramento nesse período. A gente tem coletado vários morcegos ao longo desse último ano, juntamente com o professor Wilson, com quem eu comentei que tenho aprendido muito sobre morcegos. Né? Além daquele prisma que eu já estudava antes, agora eu consegui entender várias coisas. E a cada morcego que a gente captura em rede de neblina, né, a gente tenta entender como que ele está reprodutivamente. Então a gente quer saber se é um macho reprodutivo, cujos testículos estão expostos, se a fêmea é uma fêmea que é uma fêmea adulta, se é uma fêmea adulta que já pariu, se é uma fêmea jovem. Então a gente investiga isso tudo e eu nunca vi, Gabriela, nada parecido com isso. Sabe? O máximo que a gente já pegou lá, que os morcegos que dá para poder ver sangue, às vezes a gente captura, é diferente de coletar, porque capturar, o bicho pega, ele é capturado e depois solto, tá? Coletar, você está removendo o animal. Então, quando a gente captura esses animais, é muito comum virem os morcegos vampiros, Desmodos rotundos. E às vezes esses morcegos, eles vêm com uma barriga, assim, parece uma salsicha, um chouriço, assim, de tanto sangue, o bicho é puro sangue. Mas uma curiosidade sobre essa questão, né, do ciclo reprodutivo de morcego, essa que você me perguntou, eu realmente não sei, mas teve uma curiosidade que apareceu mais ou menos 10, 15 anos atrás, eu não lembro onde foi publicada, mas é fácil de achar, tem um filme, mas que eu vi que tinha uma espécie de morcego que era a única espécie conhecida cuja a fêmea estimulava o macho sexualmente lambendo a genitália do macho. Então isso... eu já vi isso também. Então isso tem um videozinho. Então a fêmea, ela estimulava o macho sexualmente lambendo a genitália do macho antes deles fazerem a cópula. Então eu não duvido que alguma espécie de morcego realmente tem essa característica. Porque os morcegos, eles são muito diversificados. E o que possibilitou essa diversificação desses morcegos por praticamente todos os continentes e ocupando praticamente todas as funções ecológicas, como insetívoros, piscívoros que comem peixes, né? Então frugívoros, nectarívoros, é exatamente a capacidade desses animais de voarem. Voar possibilitou com que os morcegos se diversificassem e se irradiassem evolutivamente ocupando diversas funções e diversos papéis nos ecossistemas nos quais eles habitam. Legal. Eu vou dar uma procurada. Se tem algum nome da espécie, né? Eu ouvi falar isso faz muito tempo. Esse fica um tema para parte 2. Mas eu fiquei curioso e vou tentar procurar também, porque eu nunca ouvi falar. Esse negócio de voar também é uma coisa que é muito benéfica para os animais, né? Mas parece muito mais complexo do que é, porque evoluiu 4 vezes diferente, né? No reino animal, porque teve insetos, teve aves, répteis e teve mamífero. Exatamente. Então, e você vê que os insetos, eles de longe são os animais mais diversificados do planeta. Né? E insetos, uma das características, né, é o voo. O grupo de animal mais diversificado no planeta é um grupo que voa, mas o voo não é um voo tão bonito, mas voa, que são os coleópteros, são os besouros. Então os besouros formam um grupo de animal mais diversificado do planeta. E em segundo lugar estão os lepidópteros, que são as mariposas e as borboletas. Então são animais essencialmente voadores, né? Então a capacidade de voar realmente eu diria que é uma matéria-prima para que a evolução possa operar, né? Dá uma oportunidade de seleção para diversos grupos que alcançam, né, a capacidade de voo. E como você disse, realmente evoluiu pelo menos 4 vezes, né? Então evoluiu, né, nos insetos, evoluiu nos répteis, infelizmente não temos mais répteis voadores, né? Evoluiu nas aves, né? As aves são os nossos dinossauros, né? E evoluiu nos mamíferos dentro dos morcegos, né? Quem sabe daqui a mais alguns milhares de milhões de anos nós também não poderíamos ter peixes voadores, de fato, né? Então existem peixes que têm ali as nadadeiras bastante desenvolvidas e que dão saltos e eles planos, conhecido como peixes voadores, mas eles não têm o hábito de saírem voando por aí,
Mas a evolução das espécies por meio do processo chamado de seleção natural é algo muito bonito. A evolução das espécies trouxe a gente, né, a ser quem somos. Né? A evolução das espécies propiciou a grande diversidade de animais e de plantas no planeta que a gente conhece hoje. Né? E essa diversidade que a gente conhece hoje é uma pontinha do iceberg, porque ao longo da história do planeta já existiu vários eventos de mega extinção em massa, ou seja, que a vida no planeta foi praticamente extirpada e começou não do zero, mas ela teve que recomeçar, né, com poucos elementos, poucas espécies. Né? Então, assim, a evolução por meio da seleção natural, né, ela cria maravilhas. Né? Então, ela cria morcegos, né, mamíferos voadores, já criou répteis voadores e nos trouxe onde nós estamos. E nós somos apenas parte dessa história. Nós também estamos aqui de forma temporária. Tá? Então, em algum momento, a nossa espécie também deverá, talvez pelas próprias mãos, né, partir desse planeta. E quando a nossa espécie partir desse planeta, a vida vai continuar. A vida vai ter grandes maravilhas, até mesmo porque a nossa espécie, atualmente, ela é a causadora, né, desse 6º evento de mega extinção em massa que nosso planeta já vivenciou. Então, foram 5 eventos anteriores, entre esses eventos, a gente tem aí a extinção dos dinossauros, né? Então, uma principal hipótese é a queda de um meteoro gigante, juntamente com a atividade vulcânica, pode ter sido algo sinérgico, né, que levou à extinção dos dinossauros. É muito legal pensar que a extinção dos dinossauros não ocorreu da noite para o dia, não foi cair o meteoro, começou a atividade vulcânica e morreu todo mundo ali da noite para o dia. Levou um tempo muito longo para que esses animais morressem. Obviamente, os animais de grande porte, né, que precisavam de muito mais energia para poder sobreviver, como os grandes dinossauros herbívoros, os grandes carnívoros, esses morreram, né, de forma muito, muito mais rápida, mas não imediata. Né? Depois sobreviveram os animais menores, ali de peso até 30 quilos, tudo mais, que ficaram por mais tempo. Mas se a atmosfera inteira do planeta é coberta por uma grande poeira, que o sol não entra, as plantas não fazem fotossíntese, né, a vida fica muito mais difícil de ocorrer num ambiente onde as plantas não estão produzindo. Não é o caso da nossa planta cogumelo, tá? Ela também é uma parasita. Então é o seguinte, e esse 6º evento que a gente está atravessando agora, possivelmente o evento no qual as espécies estão sendo extintas de forma mais rápida. Então nem a extinção dos dinossauros aconteceu de maneira tão rápida e tão pungente como a extinção das espécies está ocorrendo agora, nesse momento que a gente está atravessando, que inclusive já é chamado de antropoceno, a era dos homens. Né? Então nossa espécie tem causado mudanças tão drásticas na superfície do nosso planeta, né, e na nossa fauna, na nossa flora, que a gente está perdendo muitas espécies todos os dias. Muitas dessas espécies a gente está perdendo, às vezes, sem sequer tê-las conhecido. Então imaginem, espécies sendo extintas antes, inclusive, da gente saber que elas existem. Então isso está acontecendo o tempo todo e num passo muito mais rápido do que aconteceu a extinção dos dinossauros. Então por isso, talvez, se a gente não evoluir em termos de hábitos, de forma de lidar com esse planeta, talvez a nossa espécie seja uma espécie que será extinta dentro de um tempo muito curto, e o planeta vai estar aí abrindo espaço para que outras espécies aproveitem esse nicho vago que a gente vai deixar, e o planeta tenha novos habitantes muito diferentes do que a gente conhece hoje. Talvez isso possa acontecer daqui a alguns milhares de milhões de anos. E possivelmente vai acontecer. Somos passageiros. Tem uma frase do Neil deGrasse Tyson que ele fala, eu não sei exatamente para citar, mas eu vou passar a ideia geral, que ele fala sobre como os seres humanos são a única espécie, o único ser vivo que a gente sabe, capaz de observar e registrar o mundo à sua volta, de entender o mundo à sua volta. E que é uma coisa que eu me motivo dessa fala que ele diz, que é o motivo da gente fazer ciência, que a gente está num momento
que é tão transitório quanto a nossa própria existência e que é um breve momento em que a gente pode aprender sobre o mundo à nossa volta. Ele fala, inclusive, falando da expansão do universo, de como o universo está expandindo, ele está expandindo mais rápido do que a luz consegue chegar. Então tem partes do universo que a gente consegue ver hoje que daqui a alguns 1000 anos a gente já não vai mais conseguir ver, porque vai estar fora do nosso alcance. Então é isso, a gente tem um momento, a gente tem que aproveitar cada segundo que a gente tem aqui para aprender o máximo que a gente conseguir. E, de preferência, respeitando a natureza, para que a gente também não fique com essas espécies, esses animais, essa natureza fora do nosso alcance. Exatamente. Mas o segredo, isso que você falou foi... Quase arrepiei aqui, foi muito legal, foi muito legal. Mas o segredo, acho que a palavra-chave é aprender, né? É aprender, é se imbuir de conhecimento. O conhecimento, ele realmente muda a nossa perspectiva de mundo. Nesse mundo que a gente é cheio de limitação, eu diria que o conhecimento é o nosso superpoder. Eu achei lindo isso, eu ia encerrar aqui, mas eu queria muito fazer uma última pergunta. Uma outra pergunta. Pode falar aí. Eu vi antes, ok. Então, vai. Talvez o que você tenha falado eu tenha perdido, mas você disse que você trabalha aí com os morcegos, que são seus amigos demais, e eles servem de modelo para quê? O que a gente tem em comum com os morcegos, que dá para usar eles para estudar? De comum com os morcegos? Que você usa eles para estudar e que eu acredito que eventualmente algumas das pesquisas são extrapoladas para pessoas. Não, eles trabalham com plantas. A minha pesquisa é na área de biodiversidade. Então, o que nós temos a ver? Nós temos a ver, sim. Então, quando a gente entende a biodiversidade, e principalmente como que a interação entre as espécies molda o planeta tal como nós o conhecemos, tá? A gente consegue entender a importância de fato de cada espécie dessa, seja de animal, seja de planta, para que nós também estejamos aqui. Então, até como eu comentei, se os morcegos eles atuam na reprodução das plantas, atuam na dispersão das plantas, se os morcegos atuam como mantenedores das florestas, dos ecossistemas nos quais eles habitam, e se esses ecossistemas eles provêm serviços muito importantes para nossa existência, como por exemplo a água, né? Então, ter recursos hídricos, a gente depende de vegetação em pé, tá? Então, se esses morcegos eles estão atuando nisso, eles têm um efeito que a gente chama indireto muito importante sobre as nossas vidas, tá? Então, outra coisa importante também, morcego, quando eu comento que os morcegos ocupam diversas funções e papéis, né, eu quero dizer que eles também, ao ocupar essas funções e papéis nos ecossistemas, eles também controlam aí uma grande infinidade de pragas, tá? Inclusive pragas agrícolas, né? Mas eles podem controlar populações de animais que, se não tivessem esse controle, poderiam se espalhar e também trazer consequências danosas, deletérias para a nossa sociedade. Então, assim, eles são os nossos aliados em todos os sentidos, Vinícius. Assim, e além de tudo, a gente compartilha um grau de parentesco com os morcegos grande, pelo fato de nós sermos mamíferos, né? Então, você imaginar que é um mamífero que desenvolveu capacidade de voo, né? Se você pegar lá o corpinho do morcego, ver assim, os ossos, como eu expliquei, né? A asa do morcego é muito parecida assim, em termos ósseos com a estrutura do nosso braço. Então, isso tudo nos propicia uma série de conhecimentos, uma série de entendimento, sabe, de como os sistemas naturais funcionam e o quão positivo isso é para as nossas vidas em diversos sentidos, né? Então, manutenção das florestas, controle de pragas, né? Então, os morcegos eles são reservatórios importantes de alguns vírus, né, que talvez você já tenha ouvido falar de um tal de coronavírus, né? Então, que os morcegos são reservatórios muito importantes do coronavírus. Então, quando a gente associa a ciência, né, com esse impacto que pode trazer para a nossa sociedade, quando a gente ouve os cientistas, para você ter ideia, a possibilidade de um surto de algum tipo de coronavírus vindo de morcegos, isso já tinha sido publicado em artigos há 10 anos atrás.
10 anos atrás já tinham cientistas dizendo, olha, os morcegos são fontes importantes de vírus que podem sair desses ciclos zoonóticos, né, e saltar para a nossa espécie. E se chegar na nossa espécie, pode dar problema. Então é quase como aquele filme o Não Olhe para Cima, né, já que a gente está falando de cinema, no qual tem um cientista falando que vai dar ruim e ninguém ouve que vai dar ruim. Então, os morcegos eles têm uma importância para a gente em todos os sentidos. E estudar os morcegos nos possibilita entender, de certa forma, o planeta um pouquinho melhor. Não só morcego, qualquer estudo científico, né, que a gente consiga entender melhor o mundo e nós mesmos, isso é um avanço para a sociedade. Então, a ciência ela traz avanços e muitas vezes as pessoas acham que ciência de base, né, aquele pesquisador está estudando abelhinha na florzinha, morceguinho na florzinha, mariposinha na florzinha, né? Então parece que isso não tem nenhum tipo de relevância. Mas para você ter ideia, né, do quanto que a ciência de base é relevante, né? Então Mendel um dia começou a estudar ervilhas, florzinhas de ervilhas, fazer cruzamentos e nos deu toda a base do conhecimento genético que hoje possibilita aí coisas tão avançadas como a engenharia genética, né? Então fazer manipulação de genes. E então assim, ciência de base é muito importante. No caso de abelhinha visitando florzinhas, isso tem um impacto na agricultura do mundo como um todo. Na verdade, a polinização biótica tem um impacto na agricultura do mundo como um todo, que gira em torno de 400 a 600 bilhões de dólares anualmente. Esse é o serviço que os polinizadores propiciam de forma gratuita para a agricultura do mundo como um todo, todos os anos, entre 400 e 600 bilhões de dólares. Se vocês multiplicam isso por 5, vamos pegar a média, né? Então 500 bilhões, seriam 2,5 trilhões de reais, né, no mundo. Isso, sei lá, deve estar mais ou menos 1/3 ou metade do PIB do nosso país. Então, conhecimento de base, ciência de base, tudo isso tem uma importância gigantesca. Sim. A pergunta que eu ia fazer é uma pergunta um pouco mais simples. Quando você falou de capturar um morcego, você falou que vocês fazem uma neblina. Eu faço uma neblina. Boa pergunta. Os morcegos eles são capturados numa estrutura, numa rede chamada rede de neblina. Rede de neblina, exatamente, neblina é aquela coisa que embaça a nossa visão e tudo mais. Então é uma rede tão fininha, que ela é quase imperceptível. Tá? Então você coloca aquela rede lá, então aí você intercepta o voo do morcego. Então ele não se machuca, não, ele bate a uma rede muito fina, quase invisível. Tá? Então, Que legal. E ela é tão imperceptível que muitas vezes os morcegos não conseguem localizá-las nem utilizando o sonar. Né? Então ele vai lá, bate na rede e aí ele cai lá naquela rede, fica preso e aí a gente vai, né, usando luvas, atualmente usando máscaras também, é um protocolo correto para poder trabalhar com morcegos e que é um protocolo estipulado depois da pandemia, a gente usa máscaras, luvas e aí tira esse morcego, desse morcego a gente faz as anotações, tá? E depois libera o morceguinho. No caso dos nossos estudos, como a gente viu o Glossophaga soricina, morcego beija-flor visitando essa planta, a gente tira o morcego e aí a gente remove com um bloquinho de gelatina, né, a gente passa no pelinho do morcego para poder ver quais são as espécies que estão carregando o pólen daquela planta. Invariavelmente, só o morcego beija-flor que de fato está carregando o pólen daquela planta. Então a gente passa a gelatina no corpinho dele, depois traz essa gelatina para o laboratório, a gente prepara uma lâmina, e nessa lâmina, né, então é uma coisa meio CSI, a gente consegue, pela morfologia do pólen, saber que o pólen veio, que o grão de pólen veio daquela planta, e o morcego estava carregando isso efetivamente. Ah, que legal. E vocês colocam essas redes perto das árvores, das plantas que eles vão chegar? Geralmente a gente coloca numa estrada mais curta, numa trilha, mas é na região.
sabe? Onde o morcego potencialmente vai passar. Legal. Ótimo. Eu tenho uma outra pergunta, na verdade, porque a gente falou bastante, né, sobre os morcegos, sobre como tem poucos que bebem sangue e tal, mas talvez essa pergunta tenha até sido, de forma geral, respondida ao longo do episódio, mas acho que é legal a gente formalizar ela. Com tudo isso que a gente falou, você acha que o medo que as pessoas têm dos morcegos é justificado? Eu acho que o medo é um pouco de preconceito. O medo, com tudo isso, eu diria, o medo não é justificado, tá? Mas, assim, é quase uma fantasia, né, a questão do morcego. A maioria das pessoas acham que todos os morcegos tomam sangue. Eu não diria a maioria, tá? Talvez seja um exagero dizer maioria, mas uma grande parte das pessoas acha que os morcegos, eles são tomadores de sangue, são predadores, né? E não, então a maioria dos morcegos, eles trazem muitos benefícios para a nossa sociedade. E o que falta realmente é o conhecimento amplo das pessoas de que os morcegos, eles não trazem prejuízos. Obviamente, como são fontes de vírus, né, são reservatórios de vírus, como o coronavírus, né, os morcegos, principalmente os hematófagos, eles podem transmitir a raiva. Né? Então, mas assim, transmissão de raiva não é só para o morcego, qualquer animal silvestre, né, pode transmitir, qualquer mamífero silvestre pode transmitir a raiva. Então, mas os morcegos acabam tomando toda essa grande diversidade de morcegos no Brasil. Eu não sei exatamente quantas espécies tem, mas tem por volta de 200 espécies de morcegos. Né? E no mundo, como eu falei, por volta de 2.000. Só 3 espécies são hematófagas e talvez todos os morcegos levem a fama de vilões por conta das 3 espécies hematófagas. Então, o que falta novamente, Arthur, é conhecimento. É conhecimento. Se as pessoas entendem a real importância desses animais para as nossas vidas, certamente esse medo, esse temor em relação aos morcegos, ele seria amenizado. Excelente. Com isso, acho que essa foi uma excelente fala de fechamento. Então, podemos ficar por aqui, nos empolgamos bastante no assunto. Agradeço todo mundo que acompanhou até o final. Se você gostou desse bate-papo, recomenda para os seus amigos, faz esse conhecimento chegar mais longe para a gente desmistificar, acabar com a desinformação na medida que a gente consegue. E é isso. Muito obrigada por ter chegado até aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado a vocês pelo convite e tchau, tchau, gente. E foi isso. Muito obrigado por nos ouvir. Siga a gente nas redes sociais para não perder o próximo episódio. Nós estamos no Instagram, no @puracaso.cast. Te vejo na próxima.